Primeira coisa que eu tive que mudar foi a quantidade de comida. Eclesiastes 10:17 dá uma definição de nobreza que a gente precisa levar em conta. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças. A seu tempo não é o tempo todo. Para refazer as forças, nutrição inteligente, e não para se banquetear. A comida não é só fonte de nutrição, gente. Eu não vou negar que também é fonte de prazer. Senão Deus não teria nos dado paladar, e alguns de nós temos superpoderes no paladar. Deuteronômio 8:10, Deus diz: vocês comerão, se fartarão e louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Normalmente a gente ora e agradece antes de comer. Mas Deus está falando de louvar depois também, não só antes. Ontem e hoje eu passei a tarde glorificando a Deus pelos almoços que eu tive. Que normalmente eu não tomo café da manhã, mas eu almoço como se não houvesse amanhã. E esses 2 dias em Recife me levaram a comer o melhor da terra. Agora, nem toda refeição dá para ser banquete, gente. Essa conta não fecha. Nós temos uma epidemia mundial de obesidade. E quem está acima do peso não gosta de ouvir isso, gente. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que a obesidade é doença. E é difícil você ter uma declaração da OMS que os médicos concordem. Essa é uma que normalmente ninguém discorda. Só que ela não é uma enfermidade de faltas. Ela é de excessos, na verdade de resistências. Só que durante muito tempo eu não via ninguém. Mas um dia eu tive uma experiência do Paulo. Parece que as escamas caíram dos olhos. Eu estava estudando a Bíblia no meu tempo devocional. Na minha cabeça a leitura é aleatória. Eu estava em 1 Timóteo capítulo 5, quando Paulo fala de quais viúvas a igreja iria cuidar. E ele está dizendo, aquelas que têm filhos ou netos, têm que aprender a recompensar os progenitores, porque isso é agradável diante de Deus. Mas ele falou, aqui não tem arrimo de família, então a igreja, enquanto família da fé, vai cuidar delas. Mas está dizendo, a igreja não consegue sustentar todas. Então quem tem família, cuida das suas viúvas, deixa para a igreja as que não têm família. A hora que ele arremata essa ideia, ele fala no verso 16 de 1 Timóteo 5. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E diz assim, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Quando ele diz para que a igreja não fique sobrecarregada, no momento que eu leio isso, o Espírito Santo fala comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu lembro que eu pensei, uau, mas eu achei que ele ia falar comigo alguma coisa sobre a igreja, o pastorado. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, nem sua sobrecarga de peso é sábia. E parece que as escamas caíram dos olhos. Gente, pela primeira vez eu entendi aquilo que era tão básico. Eu me senti um estúpido, como é que eu nunca entendi isso antes? Mas naquele momento eu entendi. Falei, peraí, você constrói um prédio com uma estrutura de andares e peso maior do que o alicerce suporta. O que é que vai acontecer com o prédio? Vai desmoronar. Você bota num carro, mais peso, não importa se nós estamos falando de um automóvel de passeio, de um utilitário que vai de caminhonete a caminhão. Mais peso do que ele foi desenhado para suportar. Primeiro você arrebenta a suspensão, depois você inutiliza o carro. Eu arrebentei toda a suspensão, gente. Coluna, joelho. Há quase 4 anos atrás tive que fazer uma osteotomia dupla. Se o ortopedista aqui for traduzir para você. Tiveram que cortar, serrar, angular, fazer enxerto, cortaram fêmur, tíbia, né? Eu tenho 2 placas de titânio e 18 pinos na perna. Se olhar o raio-x parece uma ponte estaiada. Um dia desse um amigo falou, subirá tem um parafuso a menos. Falei, a mais eu provo. Está cheio de parafuso aqui, a mais do que você tem no seu corpo. Agora, por quê? Porque a conta chega. O varo da minha perna foi entortando, eu gerei uma deformação óssea. Então, além de um problema que estava ali no joelho, tiveram que mexer em tudo. Porque nos últimos anos, a maior parte dos auditórios que eu pregava e tinha algum ortopedista, eu ganhava uma consulta grátis no final. Porque nos últimos anos todo mundo começou a usar calça mais fina do que antigamente. Então, não dava para esconder que o varo da perna estava torto. E os caras que têm olho clínico via de longe. Alguns já diziam, pastor, a sua puxadinha, arrastadinha da perna no fim, já dá para ver que o senhor não dobra a perna direito. Aí eles começaram a me dizer, aos 60 anos, se o senhor não operar, não vai ter mobilidade. Outros diziam, a questão não é se você tem mobilidade. Para chegar lá com saúde, o senhor já tinha que estar exercitando agora. Essa foi a última área que eu arrumei na minha vida. E eu fiquei quase 3 meses. Eu lembro que eu vim pregar aqui no seminário de verão, eu estava na semana que eu ia largar a muleta para poder voltar a andar. Porque eu arrebentei toda a suspensão. Mas e o coração?
Na época eu era totalmente sedentário. O único músculo do meu corpo que era bombado, desenvolvido, o coração. Hipertrofiado. Quando eu vi o exame e o tamanho, eu fiquei apavorado. Falei, doutor, isso é uma doença no meu coração? Ele falou, não, nesse momento seu coração é o músculo mais saudável e desenvolvido. O problema é que não vai aguentar muito tempo. Ele olhou para mim e fez assim, ele falou, pensa no músculo que trabalha no seu corpo, é só ele. Então, todo obeso de longo prazo vai ter insuficiência cardíaca. Nenhuma sobrecarga é sábia, gente. Obesidade e diabetes estão tão associadas que os médicos já estão usando um termo só para falar dos dois, diabesidade. E a bagunça hormonal não é só com a insulina. Grelina, leptina, os hormônios ligados aí ao apetite. Grelina é o hormônio da fome, para ser simplista até demais. E todo obeso come solto. Leptina é o da saciedade. Assim como no caso da insulina, o obeso que vai ter a diabetes, não lhe falta insulina. Se você bebe demais, tem resistência ao álcool. Consome droga demais, tem resistência à droga. Usa antibiótico demais, vai ter resistência ao antibiótico. Um corpo que produz muita insulina, desenvolve resistência à própria insulina. E só produz muita insulina, gente, porque entra muita glicose. Não tem como armazenar tanta gordura se não estiver ingerindo muita glicose que não queima. Eu não posso te dizer, porque as pessoas vêm, pastor, qual a quantidade calórica que eu devo comer? Eu falo, não sou eu que posso te dizer. Você vai ter que buscar ajuda dos profissionais da saúde, porque você tem muitas variáveis. O Phelps, aquele nadador americano, colecionador de medalhas, algumas Olimpíadas atrás, eu li uma reportagem uma vez que o consumo calórico dele, de alimento, variava de 8 a 13 mil calorias por dia. Alguns de nós com 2 mil já estamos engordando. 8 a 13 mil, mas ficava de 6 a 8 horas treinando na piscina. O jornal publicou uma foto do que ele comia, todas as refeições juntas no dia. Eu ficava olhando e dizia, não cabe. Mesmo que ele vá fracionando, como é que isso... Mas o corpo dele era uma usina que queimava aquilo tudo. Então, é relativo. Esses dias alguém falou, quanto o senhor consome? Falei, a pergunta não é essa. É qual o equilíbrio do que eu consumo e o que eu gasto. Isso muda de idade para idade, o metabolismo de cada um, se exercita, se não. Então, o acompanhamento tem que ser maior. Mas a gente vai ter que equilibrar isso. Quem está entendendo? Mas pastor, é só a quantidade da comida? Não, qualidade também. Segundo Reis 4, de 38 a 41, diz que Eliseu chega em Gilgal e havia fome na terra. Pressupõe-se escassez em vez de abundância. Eliseu fala para um dos discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. Ele sai, acha uma trepadeira silvestre, cheia de fruto. Numa época de fome, o menino deve ter pensado, provisão divina, milagre. Na pior das hipóteses, não era de muita fé, que sorte eu dei. Só que a Bíblia diz que tinha muito. Como nós sabemos que tinha muito? A Bíblia diz que ele encheu a capa com aquilo, não dava para levar com a mão, ele carrega com a capa. Só que o texto diz assim, visto não saber o que eram. O que eram as colossíntidas? Usadas em pequena quantidade, elas tinham um efeito terapêutico para o intestino, laxante. Mas em grande quantidade, não levava só a vulga diarreia. Elas eram altamente tóxicas e produziam sangramento intestinal até a morte. Quando alguém grita morte na panela, não era força de expressão, era morte mesmo. Não sabemos como é que descobriram. Se alguém que provou reconheceu o gosto do que o cozinheiro não sabia, ou eram os homens da revelação. Dos profetas, os homens da revelação. Você pode esperar de tudo. Nós, os normais, quando a gente se encontra, a gente se cumprimenta como? E aí, Humberto, tudo bem? Você fala, tudo bem, Luciano, e você? Os profetas, estilo Janduí, é outro nível. Um olha para o outro e fala assim, você está bem, eu como estou. É um revelando o outro. Então, nós não sabemos como aquilo foi descoberto, mas, quando veio à tona, precisou de uma intervenção. Eu lembro do dia que eu estou lendo esse texto, e o Espírito Santo fala assim comigo, por que a morte foi parar na panela? Eu olhei para o texto e falei, ignorância do cozinheiro. A hora que eu falei isso, e gente, Romanos 15:4 diz tudo quando foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios 10:11 fala que essas coisas que aconteciam ao Israel do Velho Testamento foram registradas, diz, foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. A melhor forma prática de você ler o Antigo Testamento é tentando achar os paralelos de aplicação prática. Na hora o Espírito Santo me pergunta, por que a morte foi parar na panela? Eu falei, ignorância do cozinheiro. E ele fala comigo assim, e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês. Eu honestamente não sabia responder na hora.
Mas uma decisão que eu tomei lembrando de Oséias 4,6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu fui estudar nutrição como nunca. Gente, a maioria de nós não come alimento. Nós comemos produto alimentício. Tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Pastor, qual é a diferença? 1 Timóteo 4 diz, tudo que Deus criou é para ser recebido com ação de graça, é santificado pela oração e pela palavra. A dica boa está ali, o que Deus criou. Então eu sou grato a Deus que Ele criou não só os vegetais, mas também as proteínas dos bichinhos para a gente consumir. Preciso tocar no assunto, que Paulo diz, o que é débil na fé só come legumes. Né? As pessoas têm todo o direito, gente, de escolher não comer proteína animal. E nós temos liberdade para isso, só não pode inventar a doutrina que proíba todo mundo. Mas eu digo para as pessoas, depois que você começa a jejuar muito, começa a te dar uma agonia de olhar para a carne, você tem que saber lidar com aquilo e ter um estilo de vida saudável. Mas dá para equilibrar as coisas e eu sou grato que não temos proibição doutrinária para isso. Aí você fica pensando, deixa eu voltar na história do Canuto, que eu falei de como aquilo mexeu comigo. Mas só para encerrar a história do Canuto. Ele disse que ele fala para Jesus assim, Senhor, eu ainda estou aqui, não fui para o céu, não fui para lugar nenhum. O Senhor está me falando essas coisas, me mostrando que me mostrou um velório que nem aconteceu. A pergunta que ele fez foi, o Senhor vai me dar uma chance? E Jesus disse, vou. Ele falou assim, eu prometo me cuidar. Então por que ele contou essa história? Porque quando eu falei, está se cuidando? Ele falou, meu amigo, isso é uma promessa que eu fiz para o próprio Jesus. E aí Jesus deu o último santo, hashtag fica a dica, antes dele voltar. Jesus falou para ele assim, antes dele voltar para o corpo. Ele falou, eu quero que você saiba que mesmo te dando uma chance, você vai colher o que plantou. Você ainda vai sofrer no hospital e na mão dos médicos, mas isso vai ter um efeito didático enorme para te ajudar a cumprir a promessa que você está me fazendo. Mas Jesus falou para ele assim, e esse foi o último santo, hashtag fica a dica. Priorize o alimento que eu fiz, não o que o homem faz. As pessoas algumas têm o dom de tirar o que você fala do contexto. Esse dia um falou, não, subirá disso se comer industrializado, vai para o inferno. Não é isso que eu falei. Provavelmente você vai para o céu mais cedo. Não tem a ver com salvação. Não estou tirando você do céu, mas provavelmente vai para lá mais cedo. Aliás, meu médico diz, quanto maior é o prazo de validade do que você come, menor é o seu. Gente, a gente acha que um leite que estraga de um dia para o outro vai sobreviver 6 meses numa caixinha, que só a tecnologia da caixinha. Aqui tem até soda cáustica lá dentro. A gente não tem noção de quanto aditivo químico nós estamos ingerindo. Conservante, corante, saborizante, aromatizante, a lista dos anti é gigantesca. Não bastasse isso, a indústria alimentícia agora está trabalhando outros químicos que são realçadores de sabor. E interessante que quem diz para nós o que é saudável é a própria indústria que vende o que ela quer vender. Convenceram a gente que margarina era mais saudável que a manteiga. Aquilo por uma molécula a mais vira plástico. Uma molécula só a mais vira plástico. Você deixa aberto 6 meses fora da geladeira, não estraga. O pior, você não vê uma mosca sentar. E a mosca come lixo, mas ela fala, isso não presta. Primeira conversa com o meu médico, que está me acompanhando nos últimos 10 anos. Dá para me passar essa pilha de livro? Primeira conversa que eu tive com ele, Dr. Aldrin, há 10 anos atrás. A primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte, você consome açúcar? Quando ele me perguntou isso, eu olhei para ele e falei, doutor, o anjo da morte saiu da minha vida faz tempo. Por quê? Porque eu tinha ficado diabético. E eu tive que cortar na raiz, mas na época eu não tinha noção. Gente, os cientistas da área da longevidade estão dizendo que não existe nenhum alimento que acelere tanto o envelhecimento como açúcar. Estão falando de qualquer organismo, não importa se eles estão fazendo estudo em levedura, inseto, camundongo, macaco, observação em humanos. Nenhum que acelere tanto o envelhecimento como açúcar. Não existe nada tão pobre em nutrição, estou falando do açúcar industrializado, não da glicose que se encontra nos alimentos, e que causa tanto dano. Está lendo o material de um dos neurologistas mais respeitados do mundo. Os caras já estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3, gente. Esse camarada está dizendo que
o Alzheimer e outros níveis de demência em idosos e autismo de criança, ele falou: o que nós estamos vendo agora é só a ponta do iceberg. Ele está dizendo que você não tem noção do que está vindo por aí. Os maiores causadores, açúcar e glúten. E o pior é que o crente fala: mas é gostoso. Eu falo: mas é veneno. Só porque é gostoso? Eu falei: essa é a lógica de um bicho que não pensa direito e cai nas armadilhas quando está sendo caçado. É por isso que o peixe morde a minhoca que está na isca, mas é por isso que a isca chama isca. Se você for fazer um PET scan, quero saber se tem um tumor no corpo. Você sabe como vai ser feito? Vão te dar glicose radioativa. Por quê? Porque precisa mapear onde que a glicose está andando no corpo e onde vai parar. Por que eles vão mapear a glicose radioativa? Porque as células cancerígenas se alimentam de açúcar. Então, onde parou e concentrou, eles acharam o foco. Então, se não tem, para que alimentar o potencial? Se já tem, para que dar de comer ao monstro? Uma coisa pobre em nutrição. Eu li um material do neurologista, ele mostrava, por meio de tomografias, a resposta do cérebro ao açúcar. A resposta de gratificação é a mesma ou maior que a que o cérebro humano tem com cocaína e heroína. Ou seja, o que mais tem aqui no meio da crentalhada é adicto, viciado. A diferença, você não vai cair por tráfico, não vai ser preso por isso, não vai ter alucinação. Mas porque a maioria dos crentes não consegue jejuar, gente. Choque cetogênico. Ele não consegue. Ele tem uma dependência do açúcar absurda. Só que a gente não tem noção do dano que está gastando. Eu não tenho tempo para falar do dano de cada coisa, mas tem muito veneno na panela, gente. Glúten. Você sabe o que significa glúten? Cola. Quando o doutor Aldo perguntou sobre o açúcar, eu falei que não estava, eu vibrei que eu escapei. Mas ele falou assim: mas nós vamos ter que mexer no trigo, farinha branca, refinada. Quando ele falou isso, eu quase endemoniei. Eu estou falando sério. Falei: doutor, eu fico sem açúcar porque Jesus não comia açúcar. Queria comer um docinho, pegava o figo na árvore. Mas esse industrializado não. Mas trigo ele comia e se chamou de o pão da vida. Eu falei: não tem chance do senhor tirar meu trigo. Ele balançou a cabeça com a cara de quem diz: sabe de nada, inocente. Falou para mim: Luciano, o que Jesus comia tem nada a ver com o que você come. Como não? Trigo é trigo. Ele falou: dá um Google e só bota a palavra supertrigo. Ele falou: não importa a fonte, você vai achar a mesma história em todo lugar. Ele falou: o que você come hoje é um transgênico que tem até 400 vezes mais glúten do que na época de Jesus. Esse transgênico rendeu um prêmio Nobel ao desenvolvedor décadas atrás, que alegadamente tinha uma boa intenção: vamos acabar com a fome do mundo. Vamos ajudar os países do terceiro mundo, que não têm recursos e tecnologia agrícola, vencer pragas, vamos criar um trigo super resistente e desenvolver um transgênico mas tão resistente, que nem seu corpo consegue digerir. E virou veneno. Você não tem noção de quanta coisa se cura hoje só de tirar o glúten. A palavra glúten significa cola. Quando eu estava na 5ª série do segundo grau, a professora de ciências, hoje seria o 6º ano, a professora de ciências fez uma experiência na classe. Ela trouxe farinha de trigo, água, misturava e a gente saía colando papel. A gente ficava: mas essa cola está no trigo? Está no trigo. Cola. E nós estamos enchendo o cérebro e o intestino de cola. Só que o intestino é o seu segundo cérebro. A maior produção de hormônio vem do intestino. Sua imunidade, ele é o órgão principal para garantir a imunidade. Então, quando nós estamos botando porcaria, não é só o dano direto que aquilo faz, é exposição a todas as nossas outras defesas. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo nos produtos alimentícios. E por não entender o que ele interpreta como se fosse hormônio. E hormônios são lipossolúveis, armazenados e dissolvidos em gordura, que não falta no nosso corpo. Gente, a tireoide de muita gente está uma bagunça. As doenças autoimunes estão dobrando no mundo a cada 5 anos. Não me diga que é só o poder diagnóstico. A gente está sendo insensato demais nas escolhas. Esse dia alguém falou: pronto, não pode comer mais nada. Eu falei: não estou te dizendo isso, mas nós vamos ter que ser inteligentes. Eu não consegui mudar tudo uma vez, gente. E eu nunca conheci quem mude tudo uma vez. Eu lembro que eu estava tentando entender quanta água eu tinha que beber. As pessoas vinham perguntar: mas você está controlando o pH da água? Eu falava assim: para, é muita informação, eu dizia. Primeiro eu vou entender direito quanta água eu tenho, e vou criar esse hábito, depois eu arrumo a qualidade. Mas em mais de 10 anos, eu fui arrumando uma coisa de cada vez. Eu tive que aprender a dormir.
Eu usava a máxima que todo hiperativo usa, que dormir é perda de tempo. O dia tem 24 horas, 8 horas é um terço do dia. Eu lembro da primeira conversa, o Aldo me pergunta como é que está seu sono. Eu falei, maravilhoso. Ele falou, defina isso. Eu falei, não, eu durmo tudo que meu corpo pede e precisa. Ele falou, traduz isso em horas. Eu falei, 4 a 6 horas por dia. Ele falou, você acha que está bom? Eu falei, certeza está bom. Ele falou, não é o que seus exames estão dizendo. Ele falou, você pode ter escapado daquela primeira diabetes, a pressão alta controlada por remédio, mas ele falou, todos os seus gatilhos de derrame e infarto estão armados. E o seu nível de estresse está absurdo, seu cortisol está uma bagunça, e foi coisa que eu nem entendia. Quando eu mudei a quantidade de comida, eu perdi peso. Mas quando eu mudei a qualidade, eu saí de todos os marcadores de inflamação. Quando eu passei a descansar, foi embora o estresse. No dia que eu falei que era perda de tempo, ele olha para mim e fala assim, eu acho tão interessante quando eu encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Pensei, miserável, apelou. Falei, bateu com força. Eu tive que aprender inteligência e descansar. Gente, Deus instituiu um descanso diário, período da noite do sono. Um descanso diurno, uma vez por semana, para que você pause o trabalho. Outros descansos periódicos. E aí você querendo ser mais perto que ele. Eclesiastes 10:9 diz, se estiver, fala do que racha a lenha. O versículo seguinte, o 10, diz, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, está falando do machado, tem que botar mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Imagina o leador rachando lenha com machado cego. Aí você passa e fala, ô campeão, por que é que você não para afiar o machado? Ele olha para você e fala, porque eu não tenho tempo para perder. O que é que você diria para ele, ou pensaria? Você que é mais polido que eu, talvez pensaria, insensato. Eu pensaria, burro, estúpido. Como que parar afiar o machado é perder tempo? Perder tempo é o que você está fazendo. Você vai gastar muito mais tempo, muito mais energia, com menos resultado. Mas um dia Deus falou, isso você sente olhando para o lenhador? Ele falou, é. Ele falou, você é o lenhador, que quando não descansa, não está parando para afiar o machado. Doutor Aldo, na primeira conversa, ele me deu uma alegoria que me abriu a cabeça. Ele falou para mim, Luciano, você já conheceu um daqueles parques maravilhosos da Flórida? E fazia pouco tempo que eu e minha família, quando tive a conversa com ele, a gente ia da primeira vez para os Estados Unidos e tínhamos ganhado justamente uma viagem para esses parques. Eu estava deslumbrado, falei, não, é tudo lindo, maravilhoso, de uma excelência. Né? Ele foi dando corda e eu correspondendo. Ele falou, você viu em algum parque que você foi, alguém dando manutenção e equipamento ou fazendo limpeza? Eu tenho a memória fotográfica. Fazia pouco tempo, eu revisitei os parques. Falei, doutor, não vi lugar nenhum, ninguém dando manutenção ou limpeza. Ele falou, mas um parque desse, com milhares de pessoas passando por dia, pode ficar sem manutenção ou limpeza? Eu falei, não. Se não der manutenção, os equipamentos começam a dar problema, não vão funcionar direito, vai ficar um caos. Ele falou, qual é o mistério? Eu falei, me diga o senhor, que agora eu estou bolado, não sei. Ele olhou para mim e falou assim, eles fazem isso à noite, quando o parque fecha. Eu entendi na hora a alegoria. Quando eu e você vamos dormir, nosso corpo passa por reparos, manutenção, passa por limpeza. Tudo o que Deus faz é perfeitamente sábio. E se você acha que está ganhando a batalha contra o relógio, você não está não. Você está se sabotando. Eu já tinha mudado meu estilo de vida, aprendi a descansar, dormi em média, há exceções com as viagens, mas a média do que eu durmo realmente são as 8 horas. Eu saí de todos os marcadores de estresse, minha vida mudou, eu estava convencido. Comecei a estudar não só a fisiologia do sono, mas entender descanso na Bíblia. Já tinha escrito o capítulo do livro sobre descanso, que era fruto de tudo que eu vivia. E em janeiro desse ano o livro já estava na gráfica rodando, quando eu tive a experiência, que melhor me fez entender tudo que eu vim ensinando até hoje. Em junho do ano passado, eu estava gravando em várias terras bíblicas, Turquia, Egito, Israel. Nós temos um quadro no YouTube chamado No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia onde aconteceu. Quando entramos em Israel, entramos pelo sul, pelo deserto de Berseba. E o nosso guia falou, olha, tem uma casa de oração com alguns irmãos, alguns messiânicos aqui. Você gostaria de conhecê-los? Falei, com certeza, já estamos na cidade, é difícil achar os irmãos na fé por lá. Então, combinamos uma refeição e um tempo de oração e adoração juntos. Eu lembro do momento que eu estava ajoelhadinho, cara no chão, orando, adorando a Deus. E Deus me visitou de uma maneira especial. Era o mês de junho. Todo início de semestre eu tenho feito um jejum prolongado. Não prego isso para ninguém. Não exige de ninguém, nem da minha equipe. Mas é uma convicção pessoal de um lugar para o qual Deus me chamou. Então, era junho, em julho eu já teria o próximo jejum.
Espírito Santo falou comigo, não o jejum de julho, mas o de janeiro. Era junho de 23, eu entendi que era janeiro de 24. Ele falou, você vai passar o mês de Israel, o mês de janeiro aqui em Israel. Eu não entendi aquilo. Pensei, para orar por eles, eu posso fazer como Daniel, orar lá da Babilônia, de longe. Mas já aprendi que o Espírito Santo você não discute, você obedece o comando. Foi por isso que eu não pude vir para o seminário de verão. Só que, na hora que eu levantei do chão, falei para minha esposa, falei, ó, desde o início de 2018, você me pede para passar um mês em Israel. Mas que a gente veio uma hora sem caravana, sem filmagem, um negócio tranquilo. Falei, eu nunca consegui imaginar ter tempo ou gastar o recurso sem o propósito de trabalho. Coisa do imperativo. Falei, mas agora Deus me convocou. Falei, eu vou passar o mês de janeiro de 24 aqui. Quer vir junto? Ela falou, na hora, já agendou. Falei, só não vou estar comendo, mas você vai ter o seu mês. Ela fechou. Dia 7 de outubro estoura a guerra. Quando estourou a guerra, eu lembro que nós estávamos no Canadá, a Kelly olha para mim e disse, você ainda vai para Israel? Falei, você? Não era nós? Ela falou, que eu me lembro e Deus falou, só com você. Perdi a companheira. 28 anos de casado a gente estava na época, nunca tínhamos ficado tanto tempo longe. Eu falei, você não vai? Ela falou, de jeito nenhum. Ela falou, quero saber se você vai. Eu falei, não foi você mesmo que me lembrou que foi Deus que mandou? Eu falei, qual a chance de eu não obedecer? Ela falou, o país está em guerra. Eu falei, você acha que ele não sabia disso quando me convocou? Ela falou, eu não sei nem se você consegue entrar. Eu falei, amor, isso não é problema nem meu, nem seu, é de Deus. Eu falei, não tem chance de eu não ir. Você só tem duas maneiras de lidar com isso. A minha, que é a confiança de que eu volto a cumprir o propósito, ou a que nesse momento você está cheia de preocupação. Eu estou indo de qualquer forma. Não tinha voo direto, fui para Portugal. E de Lisboa peguei um voo para Tel Aviv. Quando eu entrei no avião, já estava 7 dias em jejum na água. Quando eu entrei no avião, o Espírito Santo falou assim comigo, assim que chegar lá, durante 3 dias, não saia do quarto. Não fale com ninguém, nem beba água. Eu nunca fiquei mais de um dia sem água na vida, nenhum jejum. Aliás, normalmente o limite bíblico é 3 dias. Eu digo para as pessoas, não brinque com isso. Com 5 dias sem água, seu corpo pode começar a entrar em colapso. Ah, mas Moisés fez 40, estava lá na nuvem da glória. Se você não tiver a nuvem, você vai para a glória. Então... Mas a hora que ele falou comigo, de novo, não tentei entender o porquê. Eu falei, eu vou obedecer. Então eu cheguei lá. Não tinha agenda, não tinha nada para fazer. Os primeiros 3 dias não ia sair do quarto, falar com ninguém. Só mandei mensagem, avisei a família, ó, cheguei bem, vou ficar 3 dias fora do ar, por um comando de Deus, ninguém se preocupe, tal. Agora pensa para o imperativo, ficar 3 dias dentro do quarto. Não tem agenda, não tem programação, não tem nada para fazer, não tem tela, não tem entretenimento. Pastor, o senhor não lia a Bíblia? Horas, até porque eu normalmente gosto de ler a Bíblia toda dentro daquele período de consagração. Então tem que ler de 30 a 40 capítulos por dia. Eu acho que na época eu estava assim me determinando a ler a Bíblia no mês. Então eram uns 40 capítulos por dia. Eu lia a Bíblia horas. Mas o dia tinha mais horas do que eu lia a Bíblia. Pastor, o senhor não orava? Horas. O dia ainda tinha mais horas do que eu lia a Bíblia e orava junto. O senhor não adorava? Mais algumas horas. Mas não tinha programa que enchesse aquele dia. Eu decidi não me exercitar naqueles 3 dias, porque não ia beber água. E a hora que dava um soninho à tarde, eu descansava. Me dava sono, eu deitava, independente do horário, o fuso não estava ajustado. Dormia, como diziam os antigos, até doer as costas. Não tinha pressa para levantar, porque não tinha nada para fazer. Eu nunca, na minha vida, estava com 50 anos, nunca tinha entrado, 50? Não, já tinha feito 51. Nunca tinha entrado no modo de descanso como eu entrei nesses 3 dias. Não era só o corpo, a mente. Nunca senti a minha mente entrar no modo de descanso como nesses 3 dias. Quando terminou os 3 dias, o Espírito Santo falou comigo, eu quero te provar que o descanso não sabota a produtividade, ele potencializa. E na hora que ele falou isso, ele me deu um desenho inteiro de um livro para eu escrever. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas em 10 dias. Para você ter uma noção, o mais rápido que eu tinha escrito até hoje foi meu livro A Cultura do Jejum. Escrevi em 40 dias, do começo ao fim do jejum. Eu escrevi um livro maior do que ele em 10. Ou seja, eu salvei um mês. Mas normalmente a gente olha para 3 dias de descanso e diz perda de tempo.
Mas perder um mês por incapacidade produtiva não é perda de tempo? É uma perda de tempo 10 vezes maior. E aquilo que eu já tinha entendido, mudar de vida, mas entrou num nível como nunca antes. Os antigos chamavam um elemento interessante, que a definição deles era ócio produtivo. Dizia que se você não parar, não desligar, não descansar, depois você não tem criatividade e produtividade. A gente vive num ritmo insano de vida. Gente. Me dá um desespero quando eu vejo os crentes ouvindo o WhatsApp no 2.0. Todo mundo tem a mesma voz. Gente, isso não vai dar um problema só de fritar o cérebro, não. Nós vamos ter desordens a partir disso, você não tem noção. Nós estamos tornando impessoal toda a comunicação de todo mundo. Não tem lógica você pensar o tanto de segundo que você salva, mas assim, é o tempo todo esse desespero de salvar tempo. E a gente está se matando. Então eu tive que arrumar isso tudo. Parece que meu tempo acabou. E na minha própria auditoria também. Eu faço a auditoria do tempo que vocês me dão. Vocês me dão mais 10 minutos ou não? Quanto custa? Quanto custa 10 minutos? Alguém me dá 10 minutos aí, não? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Essa é velha, mas funciona. Não, deixa eu só falar rapidinho. Exercício físico, gente. Deus criou o nosso corpo com necessidade de movimento. Doutor, se eu falar besteira, o senhor já me corrige na hora, na terminologia. Um corpo que não movimenta, ele tende a atrofiar. Quando eu era pré-adolescente, caí de bicicleta, trinquei o joelho, a rótula esquerda, e gessei a perna por um mês. Quando tirei o gesso, eu não conseguia dobrar a perna. Eu fiquei desesperado, falei para o médico, o senhor estragou minha perna, porque antes doía, mas dobrava, agora não dói, mas não dobra. Ele falou, calma moço, sua perna atrofiou. Eu, o quê? Ele falou, atrofiou a musculatura, você não estava exercitando. Ele olha para mim e fala, você não percebeu que a coxa esquerda está mais fina que a direita? Quando eu olhei e vi que estava, eu comecei a chorar. Falei, o senhor estragou minha perna. Fisioterapia, você vai exercitar, vai recuperar. Toda a musculatura que não se movimenta, ela atrofia. Agora preste atenção. Deus não criou o desenho do seu corpo para funcionar só de acordo com o padrão de conforto da modernidade. Deus fez isso pensando em toda a história da existência humana. E antigamente não existia sedentarismo. Não existia quem trabalhava 8 horas por dia na frente do computador. Telemarketing. Um caminhoneiro que pôde dirigir o dia inteiro, está cansado, mas ficou sentado o dia inteiro. Não existia isso. Então a modernidade nos levou a melhorar muita coisa. Eu não estou reclamando, gente. Eu vim ontem de João Pessoa para cá de carro. Se tivesse vindo a pé, não tinha chegado ainda. Só que depois de ter vindo, fui ontem e hoje para a academia. De alguma forma, nós vamos ter que recuperar o movimento. Então, assim, tem tanta coisa envolvida, mas hoje os médicos estão defendendo que depois do intestino, que é o primeiro órgão a garantir sua imunidade, o segundo é o tecido muscular. Eu estava lendo a matéria de uma médica especialista na área recente, um livro, na verdade, e ela começou a apresentar dados do mundo inteiro. A capacidade de recuperação, desde traumas e qualquer tipo de enfermidade, para quem tem mais massa magra muscular, é sempre maior. E ela ia apresentando dados e diz que a probabilidade, estatística tem a ver com uma lógica. Seu corpo, na hora que tem que necessitar, não importa se é queimadura, se é câncer, se é covid, ele quebra músculo para usar proteína e socorrer a área necessitada. Quem tem mais músculo tem um banco de recuperação maior à sua disposição. Então, assim, se você olhar a questão da saúde cardiovascular, já é um ótimo motivo. Então, meu médico no início do ano olhou para mim e falou assim, Luciano, quem te viu e quem te vê. Eu falei, estou te acompanhando há 10 anos. Quando você mudou a quantidade de alimento, baixou o peso. Quando melhorou a qualidade, saiu dos marcadores de inflamação. Quando passou a descansar, saiu do estresse. Quando você implementou uma cultura de jejum, seja prolongado ou intermitente, você saiu da resistência insulínica. E ele foi falando. Aí ele falou, nós temos um grupo de benefícios que desses 10 anos que eu te acompanho, só está nos últimos 3. Ele olha para mim e fala, o que mudou nos últimos 3? Lembrei da cirurgia da perna, falei, exercício. Ele falou, exatamente. Ele falou, olha isso aqui. Então vamos avaliar os últimos 3 anos. Apesar de você não estar considerando o que perdeu lá atrás, você saiu de 35 quilos de gordura corporal para 7. Ele falou, ó quantos quilos de massa magra, musculatura você ganhou.
Mas ele falou, minha alegria está aqui. E eu nem sabia que tinha exame para isso. Ele falou assim, olha a melhora da elasticidade das suas artérias, em especial a aorta. Eu falei, tem exame para isso? Ele falou, tem. Ele falou, isso aqui é você até 3 anos atrás, tudo vermelho. Ele falou, isso aqui é você hoje, aqui, tudo verde. Ele viu que eu fiquei pensativo, ele falou, o que foi? Eu falei, doutor, meu pai morreu aos 63 anos de idade, um homem de Deus. Dissecção da aorta. O senhor está me dizendo que se o velhinho malhasse talvez metade do que eu malho, eu podia estar curtindo hoje os bisnetos. Ele falou, Luciano, há mistérios que não entendemos, não dá para explicar tudo. Mas ele falou, eu diria que provavelmente sim. Era algo, especificamente esse problema, que poderia ser evitado da mesma forma como se evitou. Esse talvez seria o seu destino, né, de repetição, e todo mundo ia ficar falando que é a genética. Mas ele falou, com o comportamento se muda muita coisa. Gente, aos 41 anos de idade, depois do choque lá do canuto, que eu comecei a me cuidar, minha idade biológica. Hoje a medicina faz distinção de idade cronológica e biológica. Aliás, a Bíblia já tinha esse conceito. Você lembra do Caleb dizendo que aos 85 anos a força dele é de 40 anos antes? Então ele está dizendo, idade cronológica aqui, ó, passei de 80. Biológica eu estou lá na casa dos 40. Só que hoje em dia nós estamos invertendo, né? A pessoa está com idade cronológica 40 e biológica de 80. Por causa do estilo de vida. Eu aos 41, minha idade biológica é de mais de 70 anos. Hoje aos 51, a idade biológica está de 35. Qualquer um pode mudar o jogo, gente. A gente tem que se cuidar. Eu lembro de uma frase nesse processo que eu ouvi do próprio pastor Humberto aqui. Alguém pegou no pé dele que estava se cuidando e falou, está com medo de morrer? Ele falou, medo não, só não quero ser o responsável. Gente, não tem lógica dizer que você cuida por medo. Você pode fazer isso por inteligência, para não estar diante de Deus e ouvir que você foi um suicida que abortou o plano e o propósito antes. Aí outro dia alguém falou, mas o senhor pode se cuidar e ter um acidente. Falei, você pode não se cuidar e nunca ter esse tipo de acidente e depois ficar vivendo mal e sofrendo. Eu falei, cara, a gente não joga com probabilidade, a gente cumpre a responsabilidade. Falei, honestamente, se como Pedro e Paulo, que tiveram a chance de morrer de morte não natural, me for oferecida a escolha, eu encaro ser um mártir do Evangelho, não tenho problema de antes. Se for por algo nobre. Agora, uma coisa é morrer por causa de Cristo, a outra é se matar por causa dele. São duas questões diferentes. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando a Bíblia diz que o exercício físico tem pouco proveito, é pouco comparado com o quê? Paulo diz, exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Coríntios 4:7. Pois o exercício físico tem pouco proveito. A piedade, no entanto, para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é, daqui há de vir. Então, se eu perguntar para você, nesse auditório tem pouco ou muita gente? A melhor resposta é depende. Comparado ao que cabe na casa de qualquer um de nós, vai ter muito. Comparado ao que cabe no estádio, pouco, não enche. Então, o pouco proveito do exercício é comparado com a piedade, que para tudo é proveitosa. Por que ela é proveitosa para tudo? Tem a promessa da vida que agora é terrena, daqui há de vir, a eternidade. Adotar um estilo de vida de piedade está definindo sua eternidade. O exercício não define sua eternidade. A falta dele pode te mandar mais cedo para o destino da piedade. Mas não é o que determina para onde você vai. Então, o pouco proveito é porque só tem proveito para agora, para a vida que agora é. Mas por que é que você come? O alimento só tem proveito para a vida que agora é isso. Você não para de comer porque é pouco proveito. Mas a gente diz que o exercício não precisa porque é pouco. Mas a mesma lógica do alimento. É para ter saúde e cumprir o propósito agora. E mais, gente. Quando Paulo fala do exercício físico, não tinha sedentário na época dele. Todo trabalho era manual, todo mundo andava, ninguém tinha meio de transporte. Os poucos que tinham animais era mais para transporte de carga. Eram comitivas de autoridades especiais que tinham isso. Todo mundo andava a pé. Hoje em dia a gente não anda para nada. O pior, o cliente vai no shopping, no mercado, e fica murmurando que deram vaga perto da porta para o idoso. Eu falo para alguém, tu queria o idoso andando que você não quer andar. Mas porque é um estilo de vida de conforto, nós adotamos a lei do mínimo esforço. Até poucos séculos atrás, gente, a maior parte das pessoas no mundo não tinha água encanada. Era lata d'água na cabeça. Tudo é anda, faz força. Então, só o estilo normal de vida, eles já tinham saúde. Então, o que significa o exercício físico que Paulo está falando? A palavra no koineu grego antigo usada lá é ginásia. O que é ginásia? É a raiz da palavra ginásio. O lugar onde se faz ginástica.
o que hoje eu e você chamamos de academia. Quem que ia para a ginásio? Isso era uma cultura não só nos dias do Império Romano, começou já com o Império Grego. Então, todo esse povo da cultura greco-romana era a filosofia de culto ao corpo. Eles iam para a ginásia por procedimento estético, vaidade. Então, já temos saúde, mas vamos malhar para ter abdômen de tanquinho, braço e perna torneados. E aí, às vezes, o crente usa isso para dizer, não, eu não faço porque é vaidade. Jesus falou para os discípulos, não jejuem como jejuos hipócritas. O que ele está dizendo? Não é porque alguém fez a coisa certa do jeito errado, que você não faz a certa. Você faz do jeito certo. Então, eu e você podemos fazer contra a motivação, não precisa ser por vaidade. Aliás, pensa numa coisa que nós vamos ter que voltar a pregar na igreja para cobrir mal o corpo, em vez de descobrir. Você não tem que malhar para mostrar para ninguém. Mas deveria fazer isso pela inteligência da saúde que vai gerar. Quem está entendendo? Então, se você olhar a Bíblia, ela vai falar sobre todas essas coisas mais do que imagina. Assim, se eu puder, eu quero tentar convencer vocês. Nós temos hoje ali um kit que nós vamos disponibilizar para vocês, 2 por 1, que é a minha publicação mais recente, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual, e o livro Rumo aos 120 anos, Como Desfrutar a Realidade Bíblica e Científica de uma Vida Longa e Plena. Também tem o livro do jejum, mas eu tenho um capítulo no Cuidado do Corpo sobre os efeitos saudáveis do jejum. Dr. Aldrich tem um sobre detoxicação, mas se você quiser entender bem teologia e fisiologia do jejum, é aquele. Tem um pouco de um livro de um médico americano que me abençoou muito anos atrás, Richard Swenson. Ele escreveu esse aqui, Margem. Restaurando as reservas emocionais, físicas, financeiras e de tempo em uma vida sobrecarregada. Tem muita coisa boa, mas eu queria recomendar esses dessa área para vocês, porque não tem como a gente esgotar um assunto nem falando todo esse tempo. A ideia aqui é provocar você a parar para pensar que isso é mais sério e importante do que a gente imagina, né? Aliás, o que eu estou fazendo no Brasil todo são essas conferências, onde os inscritos já ganham livro, né? E a gente faz isso de forma bem acessível. Agora, porque a ideia não é comercial. A gente entrega os 2 livros por menos do que o preço de um para ainda tirar os custos de evento, né? O que nós queremos é promover essa mensagem.